Para quem... Porque a gente aqui, vocês sabem que a gente fura a bolha, a gente não tá falando só com cristão, não tá falando com quem já foi numa igreja, e muita gente pode se sentir interessado no assunto. E quando a gente fala 7 igrejas, a gente não tá falando de 7 igrejas, tipo, universal, não são igrejas atuais. O que são as 7 igrejas do Apocalipse que tem uma importância, né, na escritura? Eu queria saber, dar esse contexto inicial, assim, a gente vai falar do que exatamente? Bom, as 7 igrejas, elas existiam na província romana da Ásia, e elas de fato existiram, né, no primeiro século depois de Cristo. E ali, embora sejam igrejas físicas, locais, né, igrejas com realidades próprias, Jesus se dirige a ela, né, na verdade ao anjo da igreja, e com uma mensagem para cada uma delas, mensagem que pode ser absolutamente aplicável também aos nossos dias. Eu enxergo, né, as 7 igrejas de 3 maneiras diferentes. A primeira é a maneira mais histórica, local, ou seja, existia de fato 7 igrejas, cada uma delas mencionada, nomeada, e nós vamos falar sobre isso, com as suas realidades, com os seus defeitos e qualidades. Segundo approach, né, segunda abordagem, é uma abordagem mais simbólica, porque na verdade naquele tempo já havia mais de 100 igrejas na Ásia Menor, que era o lugar onde as 7 igrejas estão hoje na Turquia. Mas por que 7? Porque 7 nas escrituras, e sobretudo em Apocalipse, é um número que fala de plenitude. Então, no Apocalipse você vê muitos 7, né? Você tem 7 igrejas, 7 anjos, 7 candelabros, tem muitos 7. Porque o 7 é um número que representa a totalidade, a plenitude. Então, eu acredito que seja também uma mensagem de Cristo a toda a igreja, de todas as épocas, e também dos nossos dias. Ou seja, as mensagens que foram endereçadas a essas igrejas podem se aplicar a nós hoje. A gente vai ver como elas realmente se aplicam. A gente está falando então do Apocalipse, basicamente? Ou essas 7 igrejas não, são citadas em outros... Está dentro do Apocalipse, só que é uma primeira parte do livro, não é o livro como um todo. Entendi. E a terceira maneira de enxergar é uma maneira também histórica, na medida que cada uma destas igrejas, mas eu diria que ela é profética, representa uma época da igreja de Cristo, da história. Ou seja, primeira igreja, a igreja apostólica, a segunda igreja, a igreja perseguida, a terceira igreja, Pérgamo, a igreja que fez aliança com Constantino, ou seja, se institucionalizou. A quarta igreja, a igreja da Idade Média, a igreja católica já mais encorpada, com os seus dogmas e tal. A quinta igreja é a igreja da Reforma, a sexta igreja é a igreja dos avivamentos, e depois a gente vai falar mais sobre isso. E a última igreja é a igreja dos já dando spoiler aí, né? Um spoilerzinho. Mas Saião, como que a gente começa então dando esse contexto histórico? O que você acha? Vamos entender o que acontece aqui, né? O Lamartine falou com propriedade aí da questão que você está falando da província romana da Ásia. Para entender o que acontece, a gente vai ter que lembrar do livro de Atos, porque o apóstolo Paulo, ele concentra a grande parte das suas viagens missionárias ali. Por exemplo, uma das 7 igrejas é Éfeso. E o ministério de Paulo acontece com um grande impacto na cidade de Éfeso. Aliás, eu trouxe até aqui para a gente olhar algumas fotos aqui dos lugares lá que são extraordinários, né? Tanto o Lamartine como eu já estivemos lá pessoalmente, né? Como você também já. Eu tive no final do ano em alguns lugares, né? Não em todos. Não, então. Mas em Éfeso eu tive. Éfeso é espetacular. Então o que acontece? Como ali cresceu muito, né, o evangelho com força, as igrejas, primeiro, não existem denominações. Segundo, essas igrejas não são templos, é a comunidade das pessoas que segue a Jesus. E esse pessoal está enfrentando um problema muito sério. Eles estão enfraquecidos por causa, a maioria dos cristãos são escravos, tem opressão romana, tem uma série de situações difíceis, eles estão confusos do ponto de vista teológico e doutrinário, estão fraquejando. E ao mesmo tempo, houve uma grande repressão à fé na época de Nero, do ano 54 até o ano 68. E agora, nós estamos na época do Domiciano, onde a coisa também está difícil. E o que o pessoal está esperando? Que Cristo volte. E então ele você não acredita voltou. que o Apocalipse foi escrito na época do Domiciano? Sim, sim. Eu Exatamente. também.